Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Obrigado por estar aqui conosco em mais uma narrativa politicamente incorreta, que são as narrativas de acordo com os princípios do Reino de Deus. Hoje é o 6º vídeo da nossa série do coração dos pais aos filhos. E nós queremos falar um pouquinho sobre guerra entre pais e filhos, ao contrário, do título aí dessa série. Então nós queremos conversar um pouquinho com vocês a respeito do trecho lá de Marcos, no capítulo 13, versículo 12, onde Jesus Cristo, falando sobre os últimos dias, sobre os vários acontecimentos que seriam fortes, que indicariam quando estaria se aproximando o fim de todas as coisas, quando estaria indicando os dias do seu retorno para reinar sobre a terra como rei de toda a terra, e isso está prestes a acontecer. E entre os sinais clássicos de guerras, terremotos, pestes, coisas que às vezes são usadas por muitos críticos, como uma forma de dizer que as palavras de Jesus não são verdadeiras, porque isso vem se repetindo desde que ele falou. Então, entre esses vários sinais que caracterizam o retorno de Cristo, e há sinais positivos também que precisam acontecer, Jesus disse que um irmão entregaria o outro irmão, o pai entregaria o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Então, um movimento de morte, de guerra, promovendo a morte de filhos para com pais. Então, é exatamente o contrário daquilo que ele disse que também estaria acontecendo de modo paralelo, que o coração dos pais estariam se voltando para o coração dos filhos. E aqueles que tivessem essa disposição, aqueles que estariam andando nessa direção, iriam receber o espírito do profeta Elias, esse Espírito Santo, que promove essa restauração do coração dos pais aos filhos, iniciando pelo coração de Deus para nós, esse coração amoroso e justo, que sempre se abriu para a humanidade, que ficou de modo claro, essa abertura através de toda a história do povo judeu, e continua essa história, ainda não terminou, e que se torna muito maior, mais abundante através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então esse coração que se abre a nós, e esse mesmo Espírito que nos faz se abrir e querer viver em paz e em justiça, e amor com os nossos filhos e todos aqueles que dependem de nós. Então, entre esses sinais do retorno de Jesus Cristo, esse é um deles. E nós nunca experimentamos na história da humanidade de forma tão contundente, de forma tão visível, essa guerra entre gerações, essa guerra entre pais e filhos. Isso tem ficado cada vez mais consistente, cada vez mais forte. É muito triste essa realidade. Há vários fatores que colaboram com esse processo de famílias divididas, mas nós poderíamos identificar a Revolução Francesa, como um dos marcos na modernidade, final do século XVIII, como esse início mais forte da guerra entre gerações. Então nós vivíamos um contexto em que a estrutura patriarcal, o feudalismo, era firmado nessa ideia de honra aos mais velhos, não de obediência cega, mas de respeito aos mais velhos. E isso foi fortemente atingido e combatido pela Revolução Francesa, o catolicismo tradicional. Então há vários elementos ali que precisam ser olhados para a Revolução Francesa, para nós verificarmos, para nós comprovarmos que o suposto ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, eles nunca foram atingidos, porque nós estamos falando de uma ideia de liberdade, igualdade e fraternidade que não coloca como centro a relação harmoniosa entre pais e filhos, pelo contrário, promove essa divisão e coloca essa possibilidade de novas gerações construírem sociedades mais justas e melhores, guerreando contra aqueles que formaram, aqueles que estavam ali coordenando ou trabalhando
na antiga geração ou na antiga estrutura. Isso nunca vai se tornar uma realidade, porque não é possível, né? Sem harmonia nós não temos avanço, né? Então esse processo de dividir famílias, o livro do Chesterton, A Superstição do Divórcio, que nós já citamos aqui em outros vídeos, ele vai mostrar isso, né? Esse processo de colocar pais contra filhos e de promover contextos familiares em que os pais estão divididos dos filhos, eles são interessantes apenas para aqueles que querem controlar, para aqueles que querem dominar, né? Aqueles que lutam por uma sociedade mais justa e fraterna. Eles trabalham para que os filhos e pais estejam em harmonia, para que homens e mulheres estejam em harmonia, né? E não alimentando essa ilusão de que há uma liberdade sem responsabilidade, né? Isso é uma grande ilusão, né? Então, famílias fortes, elas dificultam a ação de governos totalitários, de poderes controladores. Quando a família está coesa, quando a família está junta, seja ali a família nuclear ou a família estendida, ela se torna um ambiente de segurança, um ambiente de proteção, né, para aqueles que têm alguma intenção de prejudicar as pessoas que estão ali nesse contexto, né? Então desconfiem de qualquer entidade ou de qualquer discurso que promova a divisão de família, né, que promova ideias que tragam essa ilusão, né, de que famílias divididas e que homem dividido de mulher, né, que marido dividido de esposa e pais divididos de filhos, isso vai trazer algum contexto de uma sociedade mais justa. Nós não temos modelo, né, na história da humanidade desse ideal, né, desse ideal falso, né? Isso é um falso ideal, né? Você pode procurar na história da humanidade, você não vai encontrar nenhum exemplo de sociedades que os pais estiveram divididos dos filhos, né? As famílias estiveram divididas e todo mundo vivia feliz, né? Então, o que nós precisamos entender é que a guerra entre pais e filhos, a guerra entre gerações, é uma guerra onde todos vão perder. E é por isso que Deus quer que nós tenhamos um coração voltado para as novas gerações, que nós não relativizemos a vida, principalmente dos inocentes, né? Seja as crianças que estão sendo geradas, sejam as crianças que estão abandonadas nos orfanatos, que são politicamente corretos, chamados de casa-lar ou casa-abrigo. E só quem conhece a realidade dessas instituições sabe o quanto essas crianças sofrem. Não estou criticando as pessoas que trabalham com essas crianças, são heróis, eu conheço muitas delas e admiro demais, a minha grande admiração e respeito a essas pessoas. Mas os filhos, eles deveriam estar com os pais, né? E quando isso não é possível, eles deveriam estar convivendo com outros pais que o estivessem acolhendo e recebendo e amando como se fossem filhos biológicos, né? Porque no fundo nós precisamos desse processo de adoção, inclusive em relação aos nossos filhos biológicos, né? Há muitas provas de que a divisão entre pais e filhos só traz tragédia, né? E uma das provas chocantes, né? Além do derramamento de sangue inocente promovida por meio do aborto, né? Uma das provas são as cracolândias, né? Então, as cracolândias que eram até um tempo atrás um fenômeno presente apenas nas grandes capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né? Hoje ele é um fenômeno que está espalhado por vários lugares do Brasil, né? Inclusive em cidades que não são capitais, né? É muito triste, né? Eu moro numa cidade de 600 mil habitantes e aqui nós já temos vários lugares, né, que estão já funcionando como uma cracolândia como uma cracolândia semelhante à cracolândia de São Paulo, por exemplo, né? Então a Cracolândia é o exemplo, né, da vitória desse discurso de guerra entre gerações, né? A guerra entre gerações só pode promover uma sociedade onde, por exemplo, né, nós temos uma grande quantidade de pessoas que já não veem mais sentido para a vida, né? Entregues completamente às drogas, pessoas, se você for
verificar, às vezes, pessoas que estavam bem, né, que tinham uma vida social relativamente organizada e que por conta de acreditar, né, essa autonomia e nessa suposta autonomia, de que não depende de outras gerações, de que não depende dos pais e das famílias, que podem fazer o que quiserem, que podem viver a partir dos seus prazeres e das suas paixões, sem responsabilidade, acabaram destruindo a própria vida. Claro que há esperança, que há o que fazer com essas pessoas, e há muita gente trabalhando com essas pessoas e nós deveríamos apoiar de alguma maneira, né, fazer alguma coisa também nessa direção, seja as pessoas que estão ali na Cracolândia ou nas diferentes instituições que trabalham com recuperações de dependentes químicos. Então há o que fazer, sim, mas é só uma prova de que essa guerra entre gerações só traz sofrimento, né? Só traz divisão e isso só favorece aqueles que querem nos controlar. Essa pandemia está mostrando isso, né? Então há várias ações políticas que só promovem divisão, que só promovem separação entre as pessoas e infelizmente fazendo as pessoas acreditarem que há uma intencionalidade boa, que há uma intencionalidade de garantir a saúde, de garantir a vida. E é curioso, né? Porque nós, especificamente aqui no Brasil, nós sempre tivemos um sistema público de saúde que é um caos, né? Claro que a gente não joga tudo no lixo, até porque há muitos profissionais de saúde que fazem além daquilo que está sob a sua responsabilidade para salvar vidas e para proteger vidas. Eu conheço muitas pessoas, muitos amigos, que são pessoas exemplares em várias áreas da saúde, mas o sistema em si é um sistema que tem muitos problemas, né? Que nunca foi modelo, né? E de repente a gente começa a acreditar num discurso como se nós tivéssemos um sistema exemplar e agora é preciso ter algumas ações, né, que vão garantir que esse sistema exemplar continue funcionando, quando na verdade isso não existe, né? Então há muitas mentiras que vão promover essa divisão cada vez maior entre nós, nas famílias, entre as famílias, e nós precisamos estar atentos a isso, né? Precisamos estar atentos para rejeitar esses discursos, né? Nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de divisão pode trazer qualquer tipo de benefício, né? Deus é um Deus que agrega, Deus é um Deus que pretende que nós estejamos juntos com as nossas diferenças, né? Não existe uniformidade no reino de Deus, existe uma diversidade do bem, várias pessoas agindo com seus talentos e dons, fazendo coisas diferentes, mas todas querendo agradar o coração do Pai, né? Então é nesse caminho que nós devemos andar, né? Voltar a essa vitória, né? Que é a família andar dentro dos princípios de Deus, né? Então voltar ao princípio único que nunca vai mudar, de que Deus chamou uma família, chamou Abraão, né, juntamente com seus filhos, para junto com ele, dependendo dele, dependendo do amor e da justiça de Deus, ser uma bênção para as pessoas que estavam próximas a ele e abençoar todas as pessoas que na sequência iriam ter contato com eles até atingir todas as nações, né? Então nós precisamos voltar a esses princípios imutáveis que estão no Antigo Testamento e que de maneira sutil os discursos religiosos atuais, né? Não são discursos lá da época do Novo Testamento, não, discursos religiosos das falsas teologias, né? Teologia da substituição, teologia da prosperidade, teologia da libertação e tantas outras falsas teologias que nos distanciam de princípios eternos colocados no Antigo Testamento. E não há um Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É o mesmo Deus que não mudou o seu plano e que tem princípios eternos e imutáveis de amor e de justiça. É esse Deus que abre o seu coração de amor e de justiça para nós e que quer que nós estejamos abertos a todos aqueles que dependerem de nós, né? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar andando nisso. Que Deus abençoe você, os seus filhos, todos os seus amados e continuemos confiando nesse Pai amoroso e nos seus princípios eternos. Até a próxima.